Olá, hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa série de mensagens que temos abordado os ensinamentos e princípios apresentados na Bíblia, Palavra de Deus, e fazendo uma relação com o nosso mundo físico, o nosso universo macroscópico criado por Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor criou o mundo e que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela Palavra de Deus. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. Os mundos foram criados pela Palavra de Deus. E lendo esse texto, para mim fica muito claro que o autor de Hebreus, embora vivesse 2.000 anos atrás, não tivesse a menor noção de tantas coisas que a ciência descobriu ao longo desses anos, o fato é que, inspirado por Deus, ele dá uma informação muito interessante. Deus criou os mundos. Mundo, e quando nós olhamos isso no plural, é muito lógica a frase e a palavra do autor de Hebreus. Porque vivemos num mundo físico, macroscópico, material, vivemos tantas coisas. Existe um mundo microscópico, como falamos na semana passada, também criado por Deus. Existe um mundo espiritual, que também foi criado por Deus. E Deus, ele trabalha de uma maneira muito regular. A Bíblia diz isso. Eu, o Senhor, não mudo, ou seja, eu tenho um padrão de ser, eu tenho um padrão de ação. E quando nós olhamos para o mundo que Deus criou, nosso mundo físico, material, e quando estudamos as leis que regem esse nosso mundo físico e material, nós também podemos perceber que o padrão de Deus que não muda é perfeitamente aplicável no mundo espiritual. Eu vejo que Deus, que é o Deus de toda a criação, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele de fato age de uma maneira muito padrão. Por exemplo, nesse nosso mundo físico existem várias leis que regem o nosso universo. A lei da gravidade, a lei que nós estudamos na mecânica, enfim, falamos tudo isso na semana passada. Por exemplo, usando as leis que Deus criou, nós podemos sim fazer coisas assim muito interessantes, simplesmente aplicando as leis que Deus estabeleceu. Nesse recipiente eu tenho um líquido vermelho, por exemplo, e se eu colocá-lo aqui dentro desse prato, eu posso dizer para vocês que nós somos capazes de tirar de volta esse líquido vermelho do prato e trazê-lo para o recipiente, simplesmente virando o recipiente de cabeça para baixo. Fazer com que pelo menos parte desse líquido retorne para dentro do recipiente. Isso simplesmente aplicando lei da física, não é mágica nem nada, bruxaria, coisa alguma. As leis que Deus estabeleceu. E eu vou te mostrar como isso é possível. Mas daqui a pouquinho, deixa antes te mostrar uma outra coisa. Na semana passada nós vimos aquele texto que diz assim: vós sois a luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5. O Senhor, lá no versículo anterior a esse, ele diz assim, olha, que vós sois também o sal da terra, lá no versículo 13, Mateus 5. E diz que vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não presta para nada, para ser lançado fora. Eu acho muito curioso que Jesus Cristo, naquela época, tenha feito uma relação entre o sal e a luz, no mesmo texto e no mesmo contexto. Ele bota, vós sois o sal da terra, e logo na sequência ele diz, vós sois a luz do mundo, e assim brilha a vossa luz diante dos homens. Naquela ocasião, obviamente, os discípulos não conheciam todas as propriedades do sal. O que eles conheciam, e o que Jesus também ensinou, foi essa propriedade do sabor. Vós sois o sal da terra. Mas quando Jesus Cristo fala de um sal insípido, ele está falando de características que o sal perdeu. O sal tem propriedades. E o sal, e hoje nós sabemos, o NaCl, cloreto de sódio, ele possui algumas propriedades muito interessantes. E tem uma propriedade que ele possui que naquela ocasião os discípulos não conheciam. Eu vou mostrar para você qual é essa propriedade. Olha que interessante. Vou pegar 2 copos aqui e vou colocar um pouco de água em cada um deles. Pronto, então colocamos um pouco de água em cada um desses copos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma lâmpada, essa lâmpadazinha aqui, e vou atarrachar nesse
nesse cano de PVC. Vou colocar ela aqui dentro desse cano de PVC e vou fazer um negócio. Eu vou colocar essa lâmpada aqui, esse cano de PVC dentro desse recipiente com água. Não acontece nada, tá? Tá aqui. Vou colocar também nesse outro recipiente aqui com água. Da mesma maneira, nada vai acontecer. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco de sal nesse primeiro recipiente. Né? Vou colocar aqui um pouco de sal. E olha o que vai acontecer. Reparou que a lâmpada acendeu? Aqui, ó. Vou colocar novamente, ó. A lâmpada acende. Tá? E por que essa lâmpada acendeu quando eu coloquei um pouco de sal no recipiente? Né? Ela apaga aqui. Quando eu coloco essa mesma lâmpada, né, esse tubo de PVC, numa lâmpada, nesse outro recipiente contendo água sem sal, nada acontece. Olha que coisa interessante. Vou repetir para você ver bem. Né? A lâmpada acende. E por que isso ocorre? Aqui é uma propriedade que o sal tem, que naquela ocasião os discípulos não conheciam. Os discípulos conheciam a propriedade de salgar, obviamente, de conservar os alimentos. Mas o sal tem uma outra propriedade, que é de conduzir a eletricidade. Né? Aqui eu montei um sistema onde aqui você tem uma lâmpada de LED de 12 volts. Aqui eu tenho uma água agora com sal, né? Coloquei o sal dentro dela. E aqui dentro desse tubo eu tenho um sistema formado por uma bateria. E toda vez que eu coloco esse sistema aqui dentro da água com sal, simplesmente eu permito que a corrente flua, né, da bateria e vá para a lâmpada. Veja que coisa interessante. O sal, ele conduz a eletricidade, ele não gera a eletricidade, ele não é energia, ele não gera energia. A energia é gerada por uma bateria que está aqui dentro. Agora, tanto a lâmpada quanto a água, quando eu coloco o sal, a lâmpada brilha. Olha que mensagem interessante que Jesus Cristo está nos passando, quando ele fala do sal e da luz. Simplesmente está nos dizendo o seguinte: nós temos que ser condutores dessa energia que vem dele. O sal, a água de sal, ela não vai produzir a energia, como eu já falei, nem a lâmpada. Mas a lâmpada e o sal dependem da energia que é gerada por essa bateria. Jesus Cristo é quem opera. Jesus Cristo é aquela pessoa, é o Deus que opera na minha, na tua vida, capaz de fazer com que a nossa luz brilhe. Mas para que a nossa luz brilhe diante dos homens, é necessário que eu também seja um condutor dessa graça, desse poder de Deus, como o sal é o condutor da corrente elétrica. Percebe como as coisas funcionam? Se naquela época era complicado os discípulos entenderem toda a mensagem, hoje nós conseguimos até entender bem a beleza e a riqueza dessa mensagem. Se Jesus Cristo não estiver sendo aquele que está produzindo em mim a energia espiritual capaz de me fazer brilhar, e se eu não estiver sendo um sal que de fato permite que essa energia circule e o resultado dela seja visto pelos homens, eu serei insípido, não vou ter o valor que deveria ter, eu não vou ter a ação, Deus não vai produzir a ação que ele poderia e gostaria de produzir na minha vida. Percebe? Então vê como a Bíblia é maravilhosa, e como eu disse, nós podemos prever situações. Entendendo o universo físico, nós podemos prever e trabalhar com essas leis. No universo e no mundo espiritual a mesma coisa. Falei para você que eu ia te mostrar como Deus opera no mundo de todas as formas. Então, ao conhecermos as leis, que eu não estou dizendo, insisto, aos 10 mandamentos, no livro de Levítico, não. Eu estou dizendo a ação, os princípios estabelecidos por Deus, eu posso prever resultados. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Por exemplo, como eu te disse, nós somos capazes de fazer com que parte dessa água que caiu retorne para esse recipiente aqui, virando de cabeça para baixo, se eu fizer o seguinte. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, uma vela e vou colocar essa vela bem aqui, no meio do recipiente, né? E vou acender essa vela.
Olha o que vai acontecer, né? Então está aqui, ó. Pagou. Difícil, né? Bom, mas olha o que vai acontecer. Se eu pegar esse recipiente agora e colocá-lo aqui, de cabeça para baixo, tapando essa vela, olha que coisa interessante. Percebe o que aconteceu? O que está acontecendo? Isso aí é uma lei da física, muito básica, né? A partir do momento em que a vela, o fogo, consumiu o oxigênio que estava dentro do recipiente, abriu ali uma espécie de vácuo e a água que estava embaixo foi sugada de volta. Então é possível, virei o pote de cabeça para baixo, a água retornou, usando uma lei, um princípio da física, né? Então veja, a física ela explica o nosso universo físico e material. A Bíblia, a palavra de Deus, ela explica o mundo espiritual, o que ocorre nesse mundo. E vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E no meio desse caminho tem que estar a ação do Senhor Jesus Cristo para poder operar de tal maneira que a luz possa brilhar em todos os cantos através da minha e da tua vida. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, né? Na próxima semana estaremos novamente trabalhando esses conceitos da palavra de Deus associados ao experimento da física. E te aconselho, né, e te convido a curtir a página, compartilhe, né, tem aquele sininho, toca lá o sininho, como é que é, compartilhar, ou inscrever, o sininho é para inscrever, enfim, né, seja, né, uma pessoa também que divulgue a palavra de Deus através desses princípios e dessas leis da física estabelecidas por Deus. Que Deus te abençoe. Amém.